informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 16 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Um fenômeno natural, conclui laudo do IMASU sobre tranqueira que fechou o Rio Miranda. Unidade de produção de suínos será inaugurada no segundo semestre em Rio Verde. Riqueza do agronegócio superou os 34 bilhões aqui no estado no ano passado. Com a MP da grilagem, pode mudar regiões da Amazônia. E os preços recebidos pelos produtores de ovos são inferiores aos custos de produção. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo instável em Dourados e região. Quinta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. O calorão chega aos 36 graus. Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pelo arroba do boi gordo a prazo. Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 170 no Brasil Global à vista e também no friboi a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 42 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Para acompanhar a evolução da cultura da soja e avaliar a produtividade nas principais regiões de produção do país, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, iniciaram esta semana trabalho de campo com visita aos estados de Mato Grosso e Goiás. O objetivo da ação nesse período é aproveitar a fase em que a soja está em processo de enchimento de grãos
estágio da cultura em que é possível fazer a avaliação do rendimento. No próximo mês, as visitas continuam pelas lavouras dos estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão e Mato Grosso do Sul, finalizando em março no Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Técnicos do Instituto de Meio Ambiente do Estado, IMASul, atestou que os galhos, cipós, troncos, folhas e gravetos que obstruíram 3 pontos do rio Miranda pode ser tratado como um fenômeno natural. A equipe de fiscalização do IMASul esteve no município de Miranda na segunda-feira para verificar a origem do material que rodou pelo rio. Segundo divulgado pelo governo estadual, o estudo de imagens feitas por drones e a verificação no local. Os detritos espalharam-se por uma extensa área do rio, na altura da Ponte do Calcário, encobrindo quase toda a superfície do rio. Com auxílio de máquinas da Prefeitura de Miranda, o entulho foi retirado ainda no fim de semana. Esse fenômeno já havia sido registrado em 2007 e está ligado às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. O leito do rio subiu de 3,86 metros para 5,28 metros em 2 semanas. Informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima mostraram que choveu 138 milímetros na região de Miranda desde o início do mês até anteontem. Uma unidade de produção de suínos será implantada ainda esse ano no município de Rio Verde. As obras no local seguem aceleradas. A unidade multiplicadora de matrizes suínas está sendo implantada pela Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste, a Coasgo, e recebe investimentos de quase 50 milhões de reais. A Granja Rio Verde está instalada numa área de 60 hectares, com área construída de 40.556 metros quadrados e foi projetada para atender às atuais legislações internacionais de boas práticas de produção e bem-estar animal e será responsável por uma produção anual de mais de 40 mil matrizes. O projeto contempla unidades para recria, gestação individual e coletiva, transbordo, quarentenário, corredor de manejo, área de seleção, almoxarifado, entre outros, sendo que todos os processos produtivos serão automatizados e as instalações climatizadas. A unidade será uma das mais modernas de produção de suínos do país, tendo como uma das principais características do projeto o alto padrão tecnológico e sanitário, com mais de 5.000 fêmeas alojadas. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP, encerrou 2019 em Mato Grosso do Sul com 34 bilhões e 400 milhões de reais, volume 0,1% inferior à do ano agrícola anterior. No país, o resultado deixou o estado em sétimo no rendimento nacional de produção, com 5,5% da participação em toda a riqueza do agronegócio nacional. Os dados regionais mostram que os estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás lideraram a participação no VBP do ano de 2019. Já o Brasil teve resultados de 630 bilhões e 900 milhões de reais, 2,6% acima do obtido no ano anterior. Esse valor é recorde para a série histórica iniciada em 1989, superando o VBP de 2017 de 627 bilhões. No ano passado, as lavouras geraram um valor de 411 bilhões e a pecuária 219 bilhões de reais. Depois de aproximadamente 100 anos acompanhando o vai e vem da principal avenida de Campo Grande, uma das árvores do canteiro central da Avenida Afonso Pena, que fica entre a rua Rui Barbosa e a Pedro Celestino, pode ser retirada do local. A figueira secou completamente, perdeu todas as folhas e, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, passará por uma vistoria para apontar o que levou à sua morte ou até mesmo avaliar se é possível uma recuperação. Em 2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da capital
realizou um diagnóstico fitossanitário das 43 figueiras centenárias plantadas na capital, nas avenidas Afonso Pena e Mato Grosso. As árvores que dão a cara à Avenida Afonso Pena vieram da Índia, trazidas por trem por fazendeiros da época e foram plantadas entre 1921 e 1924. Ao longo dos anos se tornaram patrimônio histórico de Campo Grande. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, trocou a técnica responsável pela avaliação do impacto ambiental de agrotóxicos dentro do IBAMA, um dos 3 órgãos que cuidam do registro de defensivos no país. Em publicações no Diário Oficial da União da última sexta-feira, o governo exonerou a servidora de carreira Marisa Zerbeto e nomeou a engenheira agrônoma e especialista em saúde ambiental Juliana Carvalho Rodrigues. Segundo a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, a exoneração é uma decisão do presidente do IBAMA em sua prerrogativa de trocar integrantes da sua equipe. A Marisa ingressou no IBAMA em 1988, é engenheira agrônoma formada pela Escola Superior de Agricultura da USP, a ESALC, e estava no comando da Coordenação Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas do IBAMA desde maio de 2016, na gestão do PT da então ministra Isabela Teixeira. A Juliana Carvalho Rodrigues, nova responsável pela avaliação de agrotóxicos no IBAMA, já trabalhou para o Ministério da Saúde e para a Fundação Nacional de Saúde como consultora em projetos voltados para análise de áreas contaminadas por defensivos agrícolas. Menos de um mês após a divulgação do maior índice de desmatamento na Amazônia nos últimos 10 anos, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que abre o caminho para que parte das áreas públicas desmatadas ilegalmente até dezembro de 2018 passe para as mãos dos desmatadores. Críticos apelidaram a medida provisória de MP da grilagem e dizem que premia desmatadores além de estimular a destruição de novas áreas de floresta. Já o governo, que chama a iniciativa de MP da regularização fundiária, diz que ela busca desburocratizar a concessão de títulos a agricultores que produzem e ocupam áreas da União de forma mansa e pacífica. Assinada em 10 de dezembro de 2019, a medida provisória 910 permite que terras públicas desmatadas com até 2.500 hectares se tornem propriedade de quem as ocupou irregularmente, desde que se cumpram alguns requisitos. Segundo o Ministério da Agricultura, na Amazônia, essas áreas somam cerca de 57 milhões de hectares. A prática de desmatar áreas públicas e fraudar documentos para simular posse dos terrenos é conhecida como grilagem. O principal objetivo dos grileiros é vender as terras, lucrando com a valorização ocorrida após o desmatamento, uma vez que a área se torne apta para atividades agropecuárias. E a agropecuária é a atividade preferencial. A peste suína africana na Ásia faz com que a exportação de aves tenha um aumento significativo nos últimos meses. 6 meses após a abertura do escritório do governo do estado de São Paulo em Xangai, na China, o exportador paulista enviou na terça-feira o primeiro container de frango in natura para o país asiático. O lote, com 27 toneladas de frango, é o primeiro de um contrato de 500 toneladas da Zanqueta Alimentos, em Boituva, interior de São Paulo. Embora em recuperação, os preços recebidos são bem prejudiciais aos produtores de ovos, bem abaixo do custo de produção. Nos primeiros dias desse ano, o preço médio da caixa de ovos brancos na granja, recebido pelo produtor, atingiu cerca de R$ 55, enquanto a saca de milho foi adquirida em média por R$ 52, ou seja, cada caixa de ovos equivaleu a apenas uma saca de milho. Aliás, equivalência não muito diferente da alcançada no decorrer de janeiro do ano passado, quando o preço médio recebido na comercialização de ovos ficou apenas 20 centavos acima da saca de milho, indicando também a equivalência de 1 para 1. Assim,
Os indicadores levantados mostram que o custo de produção atual de ovos se encontra bem acima dos R$ 64,00, significando enormes prejuízos aos avicultores na venda dos seus ovos. O setor produtivo do Paraná pediu ao Ministério da Agricultura mais 20 dias além do prazo usual de plantio para implantar as lavouras de milho segunda safra. A Secretaria de Agricultura disse que a solicitação, assinada pelo secretário Norberto Ortigara, pelo presidente das Organizações das Cooperativas, a OCEPAR, José Roberto Rique, e da Federação de Agricultura, a FAEP, Ágide Meneghetti, justifica o pedido pelas condições climáticas adversas, com altas temperaturas e falta de chuva no Paraná, o que retardaram a semeadura da soja naquele estado. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados realizam diligência em terra indígena para apurar a morte de líder ambientalista. Deputados da Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos fizeram diligência à terra indígena Araribóia, no Maranhão. No início de janeiro, uma emboscada feita por madeireiros terminou com a morte do líder Paulo Paulino Guajajara, integrante dos Guardiões da Floresta, um grupo formado para proteger o território das etnias Guajajara, Capor e Aiaguajá. Os indígenas afirmam que a falta de segurança no local aumenta o risco de conflitos armados. A deputada Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, que fez parte da diligência, acompanha as atividades da Polícia Federal e do Ministério Público do Maranhão na apuração do crime. Se cumpra o que a lei já determina, proteção aos direitos indígenas, respeito aos direitos indígenas e que as políticas públicas possam apoiar os povos indígenas para proteger o que é beneficiado por todos no Brasil. O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também fez parte da diligência. Estamos levando todos esses subsídios para a Câmara Federal e também para o Senado. E o que vamos fazer com isso? Vamos cobrar das autoridades responsáveis pela investigação. Esse tipo de prática criminosa não pode ficar na impunidade. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, adiantou como será o relatório da diligência. Nós vamos preparar um relatório e tem várias medidas em que nós podemos encaminhar a partir da Câmara, que é exigir a apuração dos assassinatos que ocorreram aqui. Nós estamos recebendo aqui denúncias, como também recebemos vários documentos lá, de invasões dentro do território. Então, de também exigir dos órgãos do governo federal que cumpra a Constituição do ponto de vista de proteger a terra. Da Rádio Câmara de Brasília, Aline Machado. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.